Lucas capítulo 15, verso número 7, na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada, lemos assim: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? Oremos. Pai, obrigado por este tempo. Te agradeço por estes instantes em que, com a Tua palavra aberta, vamos meditar nela. Que estas palavras encontrem lugar nos nossos corações e que sejamos alcançados por Ti, porque é a Tua palavra, não a minha. Me ajuda a explicá-la, me ajuda a explanar esta palavra mais uma vez, e que sejamos alcançados por Ti, ó Espírito de Deus, para que esta palavra trate-nos, para que esta palavra nos ensine e nos edifique, em nome de Jesus. E mais, Pai, que ela gere fé nos nossos corações. Eu oro e agradeço sabendo de que o Senhor já está fazendo. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. A alegria de achar o que se perdeu. Você alguma vez já perdeu algo precioso? Algo valioso? Já perderam? Algo importante, insubstituível? Como ficou o seu coração quando se lembrava dessa perda? Ou ainda, e que tal a alegria do momento em que você descobriu, encontrou, achou o que tinha se perdido? E se eu te disser que é bem assim o coração de Deus, sobre aquilo que Ele criou de mais precioso, valioso, insubstituível? Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, lemos no Gênesis. A Bíblia diz que ao criar o homem, Deus ficou admirando. E ficou admirado com a própria obra. Podemos usar a palavra aqui tranquilamente, encantado com o que criara. Gênesis 1, no verso 31, diz que Deus viu o que havia feito e percebeu que tudo havia ficado muito bom. Imaginem o coração de Deus quando este homem o rejeita e decide não crer na sua palavra, não dar crédito à palavra dele, desobedece-o e dá crédito a outra voz, que não era a voz de Deus, que na verdade foi lançada para lhe gerar dúvida no coração. Imaginem como fica o coração desse pai, desse Deus, do Deus Criador. Mas existe esperança, porque Deus providenciou uma forma, uma maneira de aproximar este que se perdeu e buscar o que se havia perdido. E desde então encontraremos Deus lendo a sua palavra de Gênesis a Apocalipse, em busca daquele que se perdeu. É sobre isso esta palavra esta noite. E vamos nos ver aqui, pela misericórdia de Deus. Eu quero lhes falar sobre a alegria de achar o que se perdeu. Em primeiro, vamos falar um pouco sobre o pastor e a ovelha. Em segundo, o perdido é precioso para Deus. E em terceiro e último, a alegria de encontrar o que se perdeu. O pastor e a ovelha, temos falado e ministrado a respeito disso, mas é bom nos lembrarmos, é bom relembrarmos de algumas características baseadas no pastor oriental e um rebanho de ovelhas. Esse pastor conhece suas ovelhas pelo nome. Ele anda à frente das ovelhas e estas o seguem por onde vai. E isso provê e permite para que elas não andem por caminhos tão perigosos. Basta seguir o pastor.
A ovelha, ao seguir o pastor, não precisa preocupar-se, está segura, tem direção, tem um alvo, tem um foco, ela sabe que sai e chega. Basta seguir o pastor, pois este a protege, provê para ela, provê boas pastagens, água boa que refrigera, provê segurança, abrigo. Basta seguir o pastor. Mesmo que ela atravesse um vale perigoso, o pastor está com ela, ele está à sua frente, ele passa junto, e do outro lado chegam a pastos verdejantes, a lugares tranquilos e a lugares seguros. Basta seguir o pastor. No fim do dia, o pastor coloca as ovelhas no aprisco, o lugar onde as ovelhas ficam encerradas e guardadas à noite. E ele verifica, ficando à porta, uma a uma enquanto entram, e se alguma delas está ferida ou mais fraca do que as demais, ele a separa, traz junto de si, trata dela, trata com azeite, trata com óleo, unge-a, e para que ela no outro dia esteja de volta com o rebanho curada, sarada. Ele faz mais, enquanto elas entram, ele conta uma a uma, e se faltar, ainda que seja uma, ele deixa todas as 99 para o caso daquele que cuida de um rebanho médio de 100 ovelhas, e sai em busca da uma que faltou, e vai atrás daquela que faltou. E ele não descansa enquanto não a encontra. Ainda que ele tenha que virar à noite, ele não descansa enquanto não a encontra. E é nesse ponto que entramos nas palavras de Jesus. Esta passagem e ensino de Jesus fala sobre o que ele veio fazer aqui na terra. Porque você ouve falar de Jesus, ele não foi só um grande profeta, como se diz por aí. Ele não foi só alguém que veio falar de amor. Ele é o Filho de Deus que veio para morrer e dar a sua vida para resgatar, ainda que fosse uma ovelha, para resgatar. Ele veio dar a sua vida em favor de muitos. Mas tem mais aqui. Vamos aprender esta noite sobre o que é que gera alegria no coração de Deus. Portanto, está aí um pouquinho sobre o pastor e a ovelha. Segundo, o perdido é precioso para Deus. Abrindo o nosso texto a partir do versículo 1 em Lucas 15, versos 1 e 2, a palavra diz: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. O público para quem estas palavras de Jesus que leremos a seguir foram dirigidas consistia-se de uma grande multidão. Lucas capítulo 14 e o verso 25 informa isso, que grande multidão seguia Jesus. Ele arrastava multidões por onde ia. E cobradores de impostos e pecadores, diz a Escritura, ajuntavam-se a esta multidão. E Lucas nos conta que essa disposição de Jesus em andar com essa gente, essa disposição de Jesus em acolher esses pecadores, gerava insatisfação no coração de religiosos, fariseus e mestres da lei, por exemplo. Não só eles, também os saduceus, os herodianos e outros mais. Mais tarde, aqui mesmo em Lucas, lá no capítulo 19, vai surgir esse desagrado, por exemplo, quando Jesus vai hospedar-se na casa de um publicano chamado Zaqueu. Mas Jesus fez mais que isso. Olhem o coração do Senhor. Ele está passando na alfândega, vê um publicano na coletoria de impostos e diz: vem, segue-me. E a Bíblia diz que Levi levantou-se e o seguiu. Simples assim, e tornou-se um discípulo do Senhor. Levi fez mais, deu uma festa
E nesta festa foram muitos dos seus amigos, colegas, cobradores de impostos, publicanos. Aquilo revoltou os religiosos. Mas esse é o coração do teu Deus. Esse é o coração do Senhor. Olha para Jesus, você verá como é o coração de Deus. Acolhedor, abençoador, bondoso, sempre disposto a pegar aquilo que ninguém quer, a receber e cuidar daquilo que ninguém quer. Ele é esse pastor que coloca-se à porta e olha as ovelhas e separa a ferida e separa a machucada e trata e cuida para que ela esteja de volta no outro dia com as demais. E a esse tipo de crítica Jesus responde com 3 histórias. Aqui mesmo em Lucas 15, ele conta uma história de uma ovelha que se perdeu, de uma moeda que se perdeu e de um filho que se perdeu. Hoje vamos ficar com a primeira das histórias, sobre a ovelha que se perdeu. Havia ódio no coração dos fariseus, dos religiosos, a respeito e contra publicanos e pecadores. Só para lembrar, publicanos eram mal vistos por todos. Tinham a má fama de cobrar mais do que era devido. Enriqueciam à custa de cobranças indevidas. O dinheiro de um publicano não era aceito como oferta no templo. Um publicano era um hebreu que trabalhava para o inimigo, para os romanos. Então eles eram odiados. Mas esse não é o coração de Jesus. O coração de Jesus nos ensina que todos são alvos do amor e misericórdia de Deus. Todos são alvo. E esse tipo de crítica, quando chega a Jesus, provoca a reação dele. Porque eles não aceitam o ponto de vista que Jesus coloca de que é a vontade do próprio Deus que estas pessoas, esses marginalizados que ninguém quer saber, sejam trazidos para dentro do reino. Venham e sejam inseridos no reino de Deus. E este é o coração de Jesus. Não compreendiam esse tipo de amor que buscava pecadores. Não compreendiam esse tipo de amor que buscava rejeitados, desprezados, marginalizados. Para quê? Porque os buscavam? Para lhes fazer bem, para lhes dar esperança, vida nova e um futuro. Era essa a ideia, é nisso que consistia a obra de Jesus. Mas era justamente esse amor da parte de Jesus que atraía os desprezados, os marginalizados, porque eles viam em Jesus o que eles não viam nos sacerdotes religiosos. Eles viam em Jesus o que eles não viam do partido dos fariseus ou dos saduceus. Eles viam em Jesus alguém pronto a recebê-los. E isso fazia toda a diferença. Então era natural que eles fossem atraídos para aquele que os amava. Amor atrai. Amar o desprezado atrai. Isso como igreja é fundamental. Como igreja é precioso demais. Porque onde as pessoas são recebidas e acolhidas, elas permanecem, elas aproximam-se, porque elas têm pelo menos um pouquinho do que é o amor de Deus Pai. As 3 parábolas neste capítulo ilustram coisas que se perderam. Falam sobre algo que se perdeu. Nós vamos permanecer na ovelha que se perdeu. Vamos permanecer aqui e entender, mas elas falam, as parábolas, de algo precioso, e esta aqui também, da alegria de quando estas coisas ou pessoas são encontradas. De como é o coração de alguém quando encontra algo precioso. Jesus recebia pecadores e comia com eles. No mundo antigo, compartilhar uma refeição tinha muito significado. Até hoje tem, mas muito mais naquela época. Quando se compartilhava uma refeição com alguém, indicava que se era aceito naquela casa. Partilhar da mesa com alguém era sinônimo de bem-vindo, era sinônimo de aceitação. E por causa disso, os líderes judeus reclamavam de Jesus comendo com pecadores, comendo com publicanos,
esse tipo de gente, dos quais eles até mudavam de calçada para não passar perto. E isso é a religião que só enxerga o rito, só enxerga a liturgia e não enxerga o coração, e não enxerga misericórdia. Através do profeta Oséias, Jesus alerta: se vocês soubessem o que quer dizer misericórdia quero, e não sacrifícios. Não bastam os sacrifícios, não que eles fossem desprezados por Jesus, mas Jesus diz: não adianta sacrificar se o teu coração não estiver em Deus. Não adianta o rito religioso se é da boca para fora, porque podemos dizer, falar, afirmar, mas o coração pode estar nos afastando de Deus, desejando estar longe dele. Jesus quer que o que dizemos também seja representado com aquilo que queremos no coração de verdade. Verso 3, então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Jesus fala de um enorme esforço para encontrar o perdido. Vejam, até encontrá-la. Noite escura, cansaço, riscos do caminho, do lugar à noite, o rebanho que fica guardado, ainda que por não muito tempo, mas fica só enquanto o pastor está à procura da ovelha. Tudo isso é vencido e ele parte atrás da ovelha que ficou perdida. Ele vai atrás. Uma ovelha se perdeu. Geralmente, ao perder-se, ela afasta-se do rebanho. Ela vagueia pelo campo. Sozinha, ela não tem senso de direção. Vagueia pelo ermo, pelas dunas, pelas pastagens. Ela mordisca, petisca algum pasto aqui e ali, o máximo que ela consegue por si, sozinha encontrar. Mas não é suficiente. Quando ela descobre-se sozinha, não consegue com as suas habilidades limitadas achar o caminho de volta, encontrar as demais ovelhas do rebanho. Se ninguém a encontrar, ela ficará só, pastará o pouco pasto que encontra, mas virá certamente padecer de fome, ou então, o que é pior, será apanhada por algum predador da noite. Porque uma ovelha sozinha vai a lugar nenhum. Mas a palavra deixa claro, e certo autor diz que Jesus é especialista em perdidos. O perdido é a especialidade de Jesus. Portanto, quando chamar alguém de perdido, é bom lembrar-se de que este é, na verdade, um elogio. Por quê? Porque significa que o perdido, aquela pessoa, é preciosa para Jesus. Porque Jesus ama o que se perdeu. E Ele não mede esforços e vai atrás e não descansa enquanto não encontrar. Portanto, está aí a palavra do Senhor, está aí a explicação sobre que o perdido é precioso para Deus. Uma aplicação aqui: não pare de orar, viu? Não para de orar pela tua casa, pelo teu filho, tua filha. Não para de orar pelo marido, ou o marido pela esposa. Não para de orar. Não para de orar, porque dia chegará em que o Senhor alcançará o seu coração. Não para de orar. Terceiro e último, a alegria de encontrar o que se perdeu. Verso número 5. E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. O pastor procura a ovelha até encontrar e carrega essa ovelha dócil e alegremente nos ombros, voltando para o rebanho. Aí ele chama amigos e vizinhos
para que celebrem com Ele. É motivo de festa, motivo de alegria, a alegria de encontrar o que se perdeu. Reunir amigos e vizinhos por causa de uma ovelha perdida era significativo, porque uma ovelha tinha muito valor naquela cultura. Um animal deste tinha muito valor, era valioso no mundo antigo. No verso 7, Jesus continua: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Jesus comparou a alegria, o júbilo de encontrar a ovelha perdida com a alegria no céu por causa de alguém que arrepende-se da vida que está levando. E arrepender-se e converter-se é mudar a direção. É mudar a direção dos hábitos, é mudar a direção do palavreado, é mudar a direção na vida e passar a querer Jesus, a andar com Jesus. Tem alegria no céu muito mais por um pecador que se arrepende do que por 99 que, entre aspas, não precisam se arrepender ou que acham que não precisam arrepender-se. A conclusão é que a ênfase está nesta transformação. E esta transformação é o que chamava a atenção, é o que Jesus queria que chamasse a atenção. É por isso, por causa desta transformação, que Jesus reunia-se com publicanos, pecadores, meretrizes. Por causa disso ele reunia-se com os marginalizados, com aqueles que ninguém aceitava. Vejam, na parábola tem uma ênfase na alegria. No verso 10, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, falando na outra parábola. Alegria nos céus, alegria diante dos anjos de Deus. Imagine as miríades celestiais, anjos de toda a hierarquia, de toda a espécie, celebrando, porque aqui na terra um pecador se arrependeu. Alegria por um pecador que se arrepende. Na comparação entre a alegria do pastor e a alegria do pecador que se arrepende, observe que o destaque está na alegria. A ovelha fez esforço nenhum, mas foi encontrada pelo Senhor, foi achada. Existe arrependimento quando se vem a Jesus, mas essa parábola não enfatiza o arrependimento, porque a ovelha não há como arrepender-se, não há isso. Ela não experimentou nenhum arrependimento. A ovelha não pode se arrepender. Isso talvez sugere de que não é o arrependimento do pecador que vem primeiro, é o presente de ser achado, de ser encontrado. E porque fomos encontrados, nos arrependemos. E como fomos achados, nos arrependemos do Senhor. Jesus diz: não foi vocês que me escolheram, não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi. Nem 99 justos que não precisam de arrependimento darão mais alegria para Deus do que um pecador que se arrepende. Não para de orar, não pare de buscar, não se encante com multidões. Jesus pregava para uma multidão, mas de repente ele diz para um grupo seleto de gente: olha, um que se arrepende provoca alegria nos céus. Justos que não necessitam de arrependimento é uma maneira de falar chamada retórica, porque todos precisam arrepender-se, todos precisam voltar-se para Deus. Numa outra ocasião, Jesus disse que os sãos, falando sobre esses que entendiam, não necessitam arrepender-se. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, sim os enfermos. Eu não vim chamar justos para o arrependimento, diz Jesus, e sim pecadores. Lucas 5, 31 e 32. Jesus veio buscar gente como eu e você, imperfeitos, limitados, mas alvos do amor e misericórdia do Senhor, alvos da sua graça. É para essa gente que Jesus veio, é por isso que Ele me alcançou. É por isso que em 1968 Ele alcançou o meu pai, buscou o meu pai, lá na roça, lá longe,
e trouxe para o aprisco e tratou as suas feridas, e assim fez com a minha mãe, e hoje há uma família inteira celebrando e servindo ao Senhor, servindo a Deus, porque Jesus é especialista em perdidos. A atitude de Jesus para com o perdido, mostrada na parábola do pastor e da ovelha perdida, é um reflexo das reações que ocorrem lá no céu. Há mais alegria por um pecador, um indigno, um marginalizado, um miserável que se arrepende, do que por 99 religiosos que se acham justos. A gente precisa provocar mais festa no céu. É verdade. A gente precisa provocar mais reação no céu. Somos igreja. Não pare de orar, não pare de clamar. Não tem, queridos irmãos, não tem nada de errado em vir, clamar, pedir bênçãos a Deus. Jesus disse: o teu Pai tem prazer em te conceder desejos do coração. Vejam, Deus cuida. Jesus disse: se Ele cuida do pardal, escute, não cai nenhum pardal sem que Ele saiba. Mas Jesus diz: você vale muito mais do que muitos pardais. Você acha que Ele não está cuidando de ti? Você acha que Ele não está cuidando da tua casa? Talvez você esteja precisando de mais para crer. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que Ele saiba. Até os fios de cabelo estão contados. Ele sabe de tudo. Os reformadores diziam que nem uma partícula de poeira se move no universo sem que Deus saiba a trajetória e onde ela vai parar. Deus sabe, Deus é soberano e Deus é Pai. Deus é bondoso e cuidadoso como Pai. Então, queridos irmãos, através da figura do pastor que cuida do animal que resgatou, há uma mostra de perdão e reconciliação para com Deus daquele que se perde, daquele que estava perdido. Porque há grande alegria nos céus quando alguém é achado, quando alguém é encontrado. A gente está falando de perdidos, saibam que a Escritura é categórica em afirmar que todos pecaram e, portanto, estão destituídos, afastados, longe de Deus. A Escritura afirma mais, em Romanos também: não há justo, nenhum sequer, todos pecaram. A Escritura afirma que este mundo é pura maldade, vivemos em meio à maldade. Vivemos em gente que maquina o mal. Vivemos em meio a espíritos e potestades diabólicas que maquinam o mal. João afirma: o mundo jaz no maligno. Mas nós temos Jesus, temos o bom pastor, aquele que parte em busca e que não para enquanto não alcança, enquanto não encontra. Quero fazer umas considerações finais para orarmos. Jesus veio em busca do perdido. Essa é sua missão, irmãos. Ele não veio para me deixar mais rico ou bem na fita. Não foi para isso. Se Ele te der alguma coisa, se Ele te der qualquer coisa, é mimo, tá? É mimo. Aceita como um mimo, dá graças ao Senhor. Diante da inesperada decisão de um publicano chamado Zaqueu de devolver ao povo do que ele tinha tomado, de dividir a sua fortuna com os pobres, a respeito dos impostos a mais que ele cobrava, Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para dar esperança, um futuro e paz, um futuro e vida plena com Ele. É para isso que Ele veio. E por isso Ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Essa é a missão de Jesus. Jesus, ao invés de tirar a vida como faz o salteador, ao invés de roubar a vida como faz o ladrão, Jesus dá vida. Mas não somente isso. Ele faz mais do que dar vida. Ele dá a própria vida. Ele diz: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Está naquele corinho que a gente cantava antigamente. Que Jesus maravilhoso é esse nosso.
Como Jesus é bom, como Ele é maravilhoso. Se você tem andado pensativo, reflexivo, titubeando, apegue-se a Jesus mais. Hoje aqui viemos para fortalecer a nossa fé. Ele continua em busca de ti, da tua casa, do teu coração. Ele não veio para nos deixar bem de vida, Ele veio para nos resgatar, tomar um povo para si e levar para viver com Ele para sempre. Quer maior bênção do que essa? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Abra o teu coração esta noite. Mais uma vez, você já é crente, eu também sou. Então vamos juntos abrir outra vez o coração e deixar Jesus habitar nele, deixar Jesus tomar conta. Esta noite, ao finalizar aqui, eu quero te convidar a deixar Jesus ser Senhor verdadeiramente da tua vida. Jesus não é só o teu amigo, não é só o irmão mais velho. A Bíblia diz que Ele é, mas não é só isso. Ele quer ser verdadeiro Senhor da sua vida. E quem tem um Senhor, lhe deve devoção. Quem tem um Senhor, não tem a própria agenda, mas vive pela agenda do seu Senhor. Quem tem um Senhor, nas palavras dele, não vive para fazer a sua própria vontade, mas faz a vontade dele. Portanto, abra o coração, deixa Jesus trabalhar. E aquilo que escapa ao teu controle, a gente nunca vai ter controle de nada. Deixa Jesus cuidar, deixa Ele cuidar. Fique de pé, por gentileza. Glória a Deus.